Livro Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório. 2. Reflexões sobre cada uma das 7 dores de Maria. Primeira dor. Profecias de Simeão. Neste vale de lágrimas, o homem nasce para chorar. Deve padecer e suportar os males que sobrevêm cada dia. Entretanto, muito mais infeliz seria a vida se cada um soubesse os males futuros que o esperam. Desgraçadíssimo seria aquele a quem tocasse tal sorte, disse Sêneca. Usando de misericórdia conosco, oculta-nos o Senhor as cruzes vindouras. Quer que só uma vez as padeçamos, a hora e o momento certo. Não usou, entretanto, da mesma compaixão com Maria. Destinara-a para ser a rainha dos mártires e em tudo semelhante a seu filho. Devia por isso sofrer continuamente e ter sempre diante dos olhos as penas que a esperavam. E elas eram a paixão e a morte de seu amado filho. 1. Nas palavras de Simeão, reconhece Maria os pormenores da paixão de Jesus. Eis que São Simeão recebe em seus braços o menino Deus e prediz a Maria que aquele filho seria o objeto das contradições e perseguições dos homens. Eis aqui está posto este menino como alvo a que atirará a contradição, e uma espada de dor transpassará até a sua alma. Disse a Virgem a Santa Matilde que a esse vaticínio se lhe mudou toda alegria em tristeza. Efetivamente, como foi revelado a Santa Teresa, a bendita mãe sabia dos sacrifícios que seu filho devia fazer da vida para a salvação do mundo. Mas naquele momento, de um modo mais particular e distinto, conheceu as penas e a cruel morte reservadas a seu pobre filho no futuro. Conheceu então que o havia de contradizer e contradizer em tudo. Em sua doutrina, porque em vez de nele crerem, o haviam de condenar como blasfemador, por ter dado testemunho da divindade. Pois não disse o ímpio Caifás: ele blasfemou contra Deus. É réu de morte? Contradizê-lo na hora e na estima, porque, apesar de sua nobre e real estirpe, o desprezaram como vilão. Porventura não é ele o filho do carpinteiro? Não é sua mãe essa que é chamada Maria? Sendo ele a própria sabedoria, foi tratado como ignorante. Como sabe este as letras, não tendo aprendido? Foi escarnecido como falso profeta. E vendavam-lhe os olhos, davam-lhe na face, o interrogavam, dizendo: adivinha quem foi que te deu? Chamavam-no de louco. Muitos diziam: perdeu o juízo, porque o estais ouvindo? Disseram-no ébrio, glutão, amigo dos vinhos. Eis o homem glutão, que bebe vinho e faz amizades com publicanos e pecadores. Espalharam que era feiticeiro. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios, que era herege e endemoniado. Não dizemos nós, bem, que tu és samaritano e que tens um demônio? Em suma, Jesus foi apontado por celerado tão notório que nem se precisava processo para condená-lo. Pois não disseram os judeus a Pilatos: se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Sofreu também contradição na alma. Até o eterno Pai, para satisfazer a justiça divina, o contrariou, desatendendo-lhe o pedido. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. No excesso de seu sofrimento, chegou a suar sangue. Contradisseram e perseguiram-no, enfim, no corpo e na alma. Basta dizer que foi ele martirizado em todos os seus membros sagrados. Nas mãos, nos pés, no rosto, na cabeça, em todo o corpo, e finalmente morreu consumido pelas dores, já sem sangue e coberto de opróbrios, sobre um madeiro infame. 2. Maria sofreu sempre à vista de seu filho. O profeta Natã comunicou a Davi o castigo pelo pecado cometido.
morrerá certamente o filho que te nasceu. Desde então, não pôde o rei já encontrar descanso no meio de todas as delícias e grandezas reais. Chorou, jejuou e deitou-se na terra nua. Maria, pelo contrário, recebeu com suma paz a profecia sobre a morte do filho e continuou a sofrer sempre em paz. Mas, vendo sempre diante dos olhos aquele amável filho, que dor padeceria então continuamente? Não o ouvia sempre pronunciar as palavras da vida eterna? Não era contínua a testemunha da santidade de todos os seus anos? Grande foi o tormento de Abraão durante os 3 dias de jornada para o Monte Mória, com seu amado Isaque, ciente de que ia perdê-lo. Entretanto, a Deus, não 3 dias, mas 33 anos sofreu Maria pela pena semelhante. Semelhante, digo? Não. Tanto maior, quanto mais amável era seu filho, que o de Abraão. Maria revelou a Santa Brígida não ter vivido um momento na terra em que não fosse dilacerada por essa dor. Sempre que via meu filho, disse a Virgem, sempre que o vestia, que lhe olhava as mãozinhas e os pés, abismava-se novamente minha alma no sofrimento, porque me lembrava da paixão que o aguardava. O abade Roberto contempla a mãe, aleitando o filho, dizendo-lhe: o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra. Ah, filho meu, aperta-te os meus braços, porque és muito querido. Porém, quanto mais me és querido, mais te tornas para mim um ramalhete de mirra e de dores, ao lembrar-me de tuas penas. Considerava a senhora, diz São Bernardino, como seu filho, a fortaleza dos santos, seria reduzido à agonia. Sendo a beleza do paraíso, ficaria desfigurado. Sendo senhor do mundo, seria preso como réu. Sendo criador do universo, estaria coberto de chagas. Sendo juiz dos juízes, sofreria condenação. Sendo glória do céu, ouviria desprezos. Sendo rei dos reis, levaria uma coroa de espinhos e um irrisório manto de rei de comédia. Apoiando-se numa revelação de Santa Brígida, diz o padre Engelgrave, jesuíta, que a aflita mãe sabia de todos os pormenores das penas preparadas a seu filho. Ao dar-lhe de beber, pensava no vinagre e no fel que lhe haviam de oferecer. Ao envolvê-lo em faixas, já em mente antevia as cordas de sua prisão. Ao carregá-lo nos braços, recordava a cruz de sua crucificação. Ao vê-lo dormindo, lembrava-se do sono da morte que o esperava. Cada vez que vestia a túnica ao meu filho, disse a Virgem a Santa Brígida, pensava que um dia lhe arrancariam violentamente para crucificá-lo. Quando lhe contemplava as mãos e os pés, parecia-me ver os cravos que os haviam de transpassar. Isso contemplando, aljofravam lágrimas aos meus olhos e a acerba dor invadia minha alma. 3. A dor de Maria aumentou com a crescente amabilidade do filho. De Jesus afirma o Evangelho que, como em anos, ia crescendo também em graça diante de Deus e dos homens. E Jesus crescia em sabedoria e em idade e graça diante de Deus e dos homens. Crescia em graça e sabedoria perante os homens, isto é, na opinião deles. Perante Deus, porém, neste sentido o explica São Tomás. As ações de Jesus teriam servido para lhe aumentar cada vez mais o mérito, se a plenitude da consumada graça não lhe tivesse sido conferida desde o princípio, em razão da união hipostática. Ora, se Jesus crescia em estima e amor para os homens, quanto mais então para sua Mãe Santíssima. Mas como o aumento do amor, mais aumentava também a dor, a só lembrança de perder este filho por uma tão cruel morte. E quanto mais se avizinhava o tempo da paixão, mais cruelmente a espada, predita por Simeão, atravessava o coração materno de Maria. Assim o revelou o anjo a Santa Brígida. Se, pois, Jesus e sua Mãe Santíssima não recusaram sofrer por nosso amor pena tão atroz durante a vida toda, não é justo que nos queixemos em nossos pequenos padecimentos. Jesus crucificado apareceu, certa vez,
a Soror Madalena Ursini, dominicana, experimentada havia muito tempo pela tribulação. Animou-a a ficar com ele na cruz, suportando aquele sofrimento. Mas ela respondeu: Senhor, só penastes na cruz 3 horas e eu já sofro há muitos anos. Então o Redentor replicou: Mas como falas com ignorância? Desde o primeiro instante que foi concebido, sofri no coração tudo quanto depois, ao morrer, padeci na cruz. Quando, pois, sofrermos qualquer tribulação e quisermos nos queixar, imaginemos que Jesus e Maria nos dão a mesma resposta. Exemplo. Narra o padre Reviglione, da Companhia de Jesus, que certo jovem tinha a devoção de visitar todos os dias uma imagem da Senhora das Dores, cujo peito era transpassado por 7 espadas. Uma noite teve ele a infelicidade de cair em pecado mortal. No dia seguinte, indo visitar a imagem da Virgem, viu-lhe no peito 8 espadas em lugar de 7. Enquanto contemplava o prodígio, ouviu uma voz interna que lhe disse que seu pecado tinha transpassado com mais uma espada o coração de Maria. Isso muito o enterneceu e foi logo confessar-se com grande contrição, e pela intercessão da sua advogada recuperou a graça divina. Oração. Ó minha bendita Mãe, não só uma espada, porém tantas quantas foram os meus pecados, tenho eu acrescentado ao vosso coração. Não a vós, que sois inocente, minha Senhora, mas a mim, réu de tantos delitos, são devidas as penas. Já que contudo quiseste sofrer tanto pro meu amor, impetrai-me pelos vossos merecimentos uma grande dor de minhas culpas e a paciência necessária para sofrer os trabalhos desta vida. Por maiores que sejam, sempre serão leves em comparação dos castigos que tenho merecido e de meus pecados, que me têm tornado tantas vezes digno do inferno. Amém. Segunda dor. Fugida de Jesus para o Egito. 1. O próprio Jesus é espada de dor para sua mãe. Ferida pelo caçador, onde vai, leva a corça consigo a sua dor, carregando no corpo a seta cruel. Assim também Maria, depois do funesto vaticínio de São Simeão, levou consigo a dor que consistia na contínua memória da paixão do filho. Ao grino aqui aplica o texto dos Sagrados Cânticos. Os cabelos de tua cabeça são como as púrpuras do rei, que é atada em dobras. Essa cabeleira, cor de púrpura, simboliza a constante contemplação da paixão de Jesus. A Virgem a tinha tão viva diante dos olhos, como se já estivesse vendo sangue a correr das chagas dele. Era assim Jesus a espada que atravessava o coração de Maria. E, à medida que ele lhe parecia mais amável, mais profundamente a feria a dor por ter de perdê-lo um dia. Consideremos agora a segunda espada de dor que feriu o coração de nossa mãe, quando fugiu para o Egito, a fim de livrar o menino Deus da perseguição de Herodes. 2. A ordem de fugir. Mal ouviu Herodes que era nascido o Messias esperado, temeu loucamente que o recém-nascido lhe quisesse usurpar o trono. São Fulgêncio de Ruspe censura-lhe a loucura, dizendo: Por que estás inquieto, Herodes? Esse rei, nascido agora, não vem para vencer os reis em combate. Não, ele vem para subir e julgá-los de modo admirável, morrendo por eles. Esperava, pois, o ímpio, que lhe viessem os santos magos revelar o lugar do nascimento do real menino, a fim de tirar-lhe a vida. Vendo-se contudo logrado, ordenou a morte de todos os meninos que então se achavam em Belém e seus arredores. Foi então que o anjo apareceu em sonhos a José com a ordem: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Segundo o parecer de Gerson, São José avisou a Maria logo na mesma noite e, tomando ambos o menino Jesus, puseram-se a caminho. É isso que se deduz das palavras do Evangelho. E levantando-se, José tomou consigo, ainda à noite,
o menino e a sua mãe, e retirou-se para o Egito. Ó Deus, disse então Maria, como contempla Santo Alberto Magno, assim deve fugir dos homens aquele que veio para salvá-los. Logo conheceu a aflita mãe, como já começava a verificar-se no filho a profecia de Simeão. Eis aqui está posto este menino como alvo a que atirará a contradição. Viu que, apenas nascido, já o perseguiam e queriam matar. Que apesar para o coração de Maria, escreve São Pedro Crisólogo, ao ouvir a intimação do cruel exílio, ao qual ela e o filho eram condenados. Foge dos teus para os estranhos, do templo do verdadeiro Deus para a terra dos ídolos. A lástima que se compare à de uma criança que, apenas nascida, já se vê obrigada a fugir, levada nos braços de sua mãe? 3. Incômodos da fugida. Bem pode cada qual adivinhar o que padeceu Maria nessa viagem. Da Judéia ao Egito era muito longe a jornada. Com Sebastião Barradas fala-se, geralmente, em mais de 100 horas de caminho. Por isso a viagem durou pelo menos 30 dias. Além disso, como descreve Boaventura Barrádio, era o caminho desconhecido e péssimo, cortado de carrascais e pouco frequentado. Estava-se no inverno e a Sagrada Família teve de viajar debaixo de aguaceiros, neves e ventos, por estradas e alagadas e lamacentas. 15 anos tinha então Maria. Era uma donzela delicada, nada afeita a semelhantes viagens. Finalmente não tinha os fugitivos que lhe servisse. José e Maria, na frase de São Pedro Crisólogo, não tinham nem criados nem criadas. Eram senhores e criados ao mesmo tempo. Meu Deus, como excita a compaixão ver essa tenra virgenzinha com esse menino recém-nascido ao colo, fugindo por este mundo. Boaventura Baduário pergunta: aonde iam comer e dormir? Em que hospedagem ficariam? Qual podia ser o alimento deles, senão um pedaço de pão duro, trazido por São José, ou recebido como esmola? Onde hão de ter dormido durante a viagem, especialmente durante as 50 horas da travessia do deserto, sem casas e hospedarias? Onde, se não sobre a areia ou debaixo de alguma árvore no bosque, ao relento, exposto aos ladrões e às feras, tão abundantes no Egito? Oh, quem encontrasse então esses 3 grandes personagens, tê-los-ia certamente tomado por ciganos e mendigos. 4. A pobreza da Sagrada Família no Egito. No Egito, Maria habitou em um lugar chamado Matariê, conforme afirmam Bocardo de Saxônia e Jansênio Gandense, embora Estrabo diga que moravam na cidade de Heliópolis. Aí sofreram extrema pobreza durante os 7 anos que permaneceram escondidos, segundo Santo Antonino e São Tomás e outros autores. Eram estrangeiros, desconhecidos, sem rendimento, sem dinheiro e sem parentes. A muito custo conseguiram sustentar-se com o fruto de suas fadigas. Por serem pobres, escreve São Basílio, era-lhes bem penoso conseguir o dispensável para passar a vida. Ludolfo de Saxônia dá conta. E sirva isso de consolo aos pobres. Que tal era a pobreza de Maria, que muitas vezes nem tinha um pedaço de pão para o filho, quando, obrigado pela fome, lhe pedia algum. Morto Herodes, de novo apareceu em sonhos o anjo a José, ordenando-lhe que voltasse à Judeia. Aqui descreve Boaventura Baduário a aflição da Santíssima Virgem pelo muito que sofreu Jesus durante o regresso. Tinha ele então 7 anos, sendo grande demais para os braços de Maria e ainda pequeno para vencer a pé tão longas estradas. 5. Imitação da Sagrada Família pela paciência e desprendimento. Jesus e Maria passaram pelo mundo como fugitivos. Eis uma lição para nós. Temos de viver na terra como peregrinos, sem apegos aos bens que o mundo nos oferece. Pois depressa teremos de deixá-los para passarmos a eternidade. Não temos aqui cidade permanente, mas procuramos a futura.
És um hóspede neste mundo, apenas o vês de passagem, acrescenta Santo Agostinho. Aprendamos com Jesus e Maria a abraçar as cruzes, porque sem elas não podemos viver neste mundo. Neste sentido, foi concedido à venerável Verônica de Binasco, agostiniana, acompanhar numa visão a viagem de Maria e do Menino Deus para o Egito. No fim da jornada, disse-lhe a Mãe de Deus: Filha, viste com que trabalho chegamos a esta terra? Fica sabendo que ninguém recebe graça sem ter padecido. Quem, entretanto, deseja sentir menos os trabalhos desta vida, deve levar em sua companhia Jesus e a Maria. Tome o menino e sua mãe, disse o anjo a São José. Aquele que traz com amor a esse filho e a essa mãe em seu coração, tornam-se leves e até suaves e agradáveis todas as penas. Amolemo-nos, portanto, consolemos Maria, acolhendo em nosso coração a seu filho, que hoje ainda continua a ser perseguido pelos pecados dos homens. Exemplo. Um dia apareceu Nossa Senhora, a venerável Coleta, religiosa franciscana, e mostrou-lhe o Menino Deus todo chagado, dizendo-lhe então: Vê, assim é que os pecadores tratam continuamente meu filho. Renova-nos sua morte e minhas dores. Reza muito, minha filha, reza por eles para que se convertam. Semelhante visão teve Sor Joana de Jesus e de Maria. Meditando na perseguição feita ao Menino Deus por Herodes, ouviu um ruído, como se gente armada andasse perseguindo alguém. Viu em seguida um menino muito formoso, que, completamente esgotado, buscava refúgio junto dela. Joana, disse-lhe o menino, ajuda-me a esconder-me. Estou fugindo dos pecadores, que como Herodes me perseguem e querem matar. Oração. Assim, pois, ó Maria, nem depois de vosso filho ter sido imolado pelos homens, que o perseguiram até a morte, cessaram esses ingratos de persegui-lo com seus pecados e de afligir-vos, ó Mãe dolorosa? E eu mesmo, ó meu Deus, não tenho sido um desses ingratos? Ah, minha Mãe Dulcíssima, impetrai-me lágrimas para chorar tanta ingratidão. E pelas muitas penas que sofrestes na viagem para o Egito, assisti-me, com vosso auxílio, na viagem que estou fazendo para a eternidade, a fim de que eu possa um dia ir convosco amar meu Salvador perseguido, na pátria dos bem-aventurados. Amém. Terceira dor. Perda de Jesus no templo. 1. Maria perde a venturosa presença de Jesus. Que nossa perfeição consiste na paciência é aviso que nos dá o apóstolo São Tiago. A paciência efetua uma obra perfeita, para que perfeitos e íntegros sejais em nada deficientes. Deu-nos o Senhor como um exemplo de perfeição a Virgem Maria. Por conseguinte, a acumulou de padecimentos, para que assim nós pudéssemos nela admirar e imitar a heróica paciência. Uma das maiores dores de sua vida foi esta que hoje vamos meditar: a perda de seu filho no templo. Quem é cego de nascença, pouco sente a privação da luz do dia. Mas quem já teve a vista e gozou da luz, muito sofre vendo-se dela privado pela cegueira. O mesmo se dá com as almas que estão espiritualmente cegas por causa do pó das coisas deste mundo. Pouco conhecem a Deus e pouco sentem a pena de não o encontrar. Mas aquele que, iluminado pela luz celeste, foi achado digno de gozar simultaneamente do amor e da presença do sumo bem, esse sofre amargamente quando se vê privado de tudo isso. Por aí meçamos quanto foi dolorosa para Maria essa terceira espada de dor. Estava acostumada à contínua alegria da docíssima presença de Jesus, e eis que agora o perde em Jerusalém, e dele se vê longe durante 3 dias. Conforme São Lucas, costumava a bem-aventurada Virgem ir com José, seu esposo, e com Jesus visitar todos os anos o templo, por ocasião da festa da Páscoa. Foi então que Jesus, já na idade de 12 anos, ficou-se em Jerusalém sem que Maria o percebesse.
Julgava-o na companhia de outras pessoas, mas não o encontrando à tarde do primeiro dia de jornada, depois de haver perguntado por ele, voltou imediatamente à cidade para procurá-lo. Finalmente, depois de 3 dias de ansiedade, o encontrou no templo. Meditemos qual deve ter sido a aflição dessa atribulada mãe durante esses 3 dias. Em toda parte perguntava por ele com as palavras dos cânticos. Vós, porventura, não vistes aquele a quem ama a minha alma? Mas perguntava em vão. Rúben lastimava-se por causa de seu irmão José. O menino não está mais aqui, para onde irei agora? Exausta de fadiga, sem encontrar seu amado filho, com quanto maior ternura Maria se tinha de lastimar. Meu Jesus não aparece, e eu não sei mais o que fazer para o encontrar. Aonde irei sem o meu tesouro? Das lágrimas que derramou durante esses 3 dias, podia então dizer que o mesmo que Davi dizia das suas. Minhas lágrimas foram para mim o pão, dia e noite, enquanto se me diz todos os dias: onde está o teu Deus? Muito judiciosamente, Peobarto faz observar que a aflita mãe não dormiu naquelas noites, passando-as em pranto e rogos para que Deus a fizesse achar o filho. Frequentemente dirigia-se ao filho, diz Vulgato Bernardo, e gemia com as palavras dos cânticos. Dize-me onde descansas pelo meio-dia, para que eu não ande como uma desnorteada. Meu filho, dize-me onde estás, a fim de que eu cesse de errar a tua procura em vão. 2. Grandeza desta dor. A. Pela ausência de Jesus. Há quem diga que esta dor não só foi uma das maiores, senão que foi a maior e mais acerba de todas as dores da vida de Nossa Senhora. E não falha a razão a este parecer. Em primeiro lugar, Maria, nas outras dores, tinha Jesus consigo. Padeceu amargamente pela profecia de Simeão, no templo, padeceu na fugida para o Egito, mas sempre com Jesus. Na presente dor, porém, sofreu longe de Jesus e sem saber onde ele estaria. Desfeita em lágrimas, suspirava por isso com o salmista. Até a luz dos meus olhos não a tenho. Ai de mim, a luz dos meus olhos, o meu caro Jesus não está comigo. Vive longe de mim e nem sei onde. Pelo amor que tinha a seu filho, diz Vulgato Orígenes, essa Mãe Santíssima sofreu mais na perda de seu Jesus que qualquer mártir no padecimento da morte. Que longos foram esses 3 dias para Maria, a quem eles pareciam 3 séculos. Dias cheios de amargura, em que nada a podia consolar. Quem me poderá consolar? Suspirava com Jeremias. Por isso eu choro e os meus olhos derramam rios de lágrimas, porque se alongou de mim o Consolador. Queixava-se sempre com Tobias. Que alegria poderei eu ter, eu que sempre estou em trevas e que não vejo a luz do céu? B. Pela ignorância do motivo da ausência. Razão e finalidade das outras dores compreendias a Virgem Maria, sabendo que eram a redenção do mundo e a vontade de Deus. Nesta, porém, ignorava a causa da ausência de seu filho. Sofria a mãe dolorosa vendo-se privada de Jesus, diz Landspérdio, porque em sua humildade se julgava indigna de estar ao lado dele e tomar conta de um tão grande tesouro. Pensava, talvez, quem sabe se não o servi como devia, se cometi alguma negligência que tenha motivo a sua partida? Orígenes escreve: Maria e José receavam que Jesus os tivesse abandonado. Não há, certamente, pena mais cruciante para uma alma amante de Deus do que o receio de o haver desgostado. Por isso, somente nesta dor é que ouvimos Maria queixar-se. Tendo achado Jesus, amorosamente lhe perguntou: Filho, por que fizestes assim conosco? Olha que teu pai e eu te buscamos aflitos. Essas palavras não encerram censura, como pretendem blasfemamente os hereges. Revelam apenas a intensa dor que a mãe experimentou na ausência do amado filho. Dionísio Cartucho
também as considera como amorosa queixa e não como censura. 3. Nosso consolo na aridez espiritual. Essas penas de nossa mãe devem primeiramente servir de conforto às almas que se veem privadas das consolações e da suave presença do Senhor. Chorem se quiserem, mas chorem com paz e resignação, como Maria chorou a ausência de seu filho. Cobrem ânimo e não temam por isso ter perdido a graça divina. O próprio Deus disse a Santa Teresa: ninguém se perde sem o saber, e ninguém fica enganado sem querer ser enganado. Por apartar-se dos olhos da alma que o ama, não se aparta ainda o Senhor de seu coração. Esconde-se muitas vezes para ser procurado com maior amor e mais desejo. Mas quem quiser achar Jesus, precisa procurá-lo não entre os prazeres e as delícias do mundo, porém entre as cruzes e as mortificações, como Maria. Nós te procuramos com aflição. Aprendamos com a Virgem Maria, diz Orígenes, o modo de procurar Jesus. 4. Jesus deve ser tudo para nós. Outro bem fora de Jesus não devemos procurar neste mundo. Jó não era infeliz quando perdeu tudo quanto possuía na terra: fortuna, filhos, saúde e honras, a ponto de passar de um trono para um monturo. Como sempre, tinha a Deus consigo e ainda assim era feliz. Perder os dons de Deus, mas não o perder a Deus, escreve Santo Agostinho. Verdadeiramente infelizes são aqueles que perderam a Deus. Se Maria se lamentou da perda do filho por 3 dias, quanto mais deveriam os pecadores chorar a perda da graça divina. Pois não lhes diz o Senhor: não sois o meu povo, e eu não quero ser o vosso Deus? Não é pecado um rompimento entre Deus e a alma? Vossas iniquidades os separam de vosso Deus. Ainda que os pecadores possuíssem todos os bens da terra, tendo perdido a Deus, tudo o mais outra coisa não é que fumaça e aflição, como confessou Salomão. Como é grande a infelicidade desses pobres obcecados! Deles afirma Vulgato Agostinho: perdem um boi e não deixam de ir procurá-lo. Perdem um jumento e não têm repouso. Entretanto descansam, comem e bebem, tendo perdido a Deus, o sumo bem. Exemplo: a venerável Bem-ventura rogou a Nossa Senhora a graça de poder sentir a dor que ela sentiu quando perdeu seu filho no templo. Apareceu-lhe então a Mãe de Deus, tendo nos braços o menino Jesus. À vista daquela encantadora criança, caiu Bem-ventura em êxtase, mas de repente se viu privada da presença do menino Deus. Tamanha dor sentiu então, que invocou a Maria para não morrer de pesar. Depois de 3 dias, apareceu-lhe a Santíssima Virgem e lhe disse: ouve, minha filha, tua dor não foi senão uma pequena parcela da minha, ao perder no templo o meu filho. Oração. Ó Virgem bendita, porque assim vos afligis, buscando vosso filho, como se não soubesseis onde ele está? Não vos recordais que está em vosso coração? Não sabeis que ele se compraz entre os lírios? Vós mesma o dissestes: o meu amado é para mim, e eu sou para ele, que se apacenta entre as açúcenas. Vossos pensamentos e afetos, tão humildes, tão puros, tão santos, são outros lírios que convidam o divino esposo a habitar em vós. Ah, Maria, vós suspirais por Jesus, vós que não amais senão a Jesus. Eu é que devo suspirar, eu e tantos pecadores que o não amamos e o temos perdido por nossas ofensas. Minha Mãe amabilíssima, se por minha culpa vosso filho ainda não tomou a minha alma, fazei que eu o ache de novo. Bem sei que ele se faz achar por quem o busca, mas fazei que eu o procure como devo. Vós sois a porta pela qual se chega a Jesus, fazei que também eu chegue a ele por meio de vós. Amém.